Diáspora africana é o nome dado a um fenômeno histórico e social caracterizado pela imigração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo. Foram aproximadamente 12 milhões de africanos trazidos às Américas. Deste número expressivo, 40% desembarcaram no Brasil, marcando a história do país pela diversidade cultural, étnica e social. De acordo com a historiadora Ana Luísa Melo Santiago de Andrade, doutora em História pela USP, para pensar a diáspora africana é preciso destacar as regiões portuárias. Tais regiões marcaram a entrada desses indivíduos em novos mundos e, por serem locais de chegada, eram também marcados pelo contato e pela mistura de diferentes realidades. Sejam bem-vindos ao Kutner na TV. Não tem mais cabimento deixar que outros façam o próprio julgamento das coisas que se passam. Meu povo vá para as ruas mostrar que tem memória e seja a letra viva de uma própria história e mande dispersar aquele temporal, retire os seus direitos que ficam no papel, volte a olhar para o céu, fazer canção para a lua é tua, povo. Meu povo, vá para as ruas. Então... Eu ia a caminho de casa, mas dei uma queda de asa ao ouvir uma batucada diferente. Quem tem tempo não se atrasa, à tarde estava uma brasa e aquele samba também estava quase fervente. Parei junto ao meio-fio, é próprio do meu feitio chegar. O pessoal está estranhando aqui a roda de samba com esse lançamento de livro, com essa informalidade absolutamente carioca, absolutamente crioula. Nós estamos fazendo isso aqui há muito tempo, não é agora que nós estamos fazendo. É assim que rola, a literatura de mão dada com samba, o pensamento junto com a ação cultural sem parar e a alegria sempre predominando, a ironia, o bem-estar, a felicidade, os amigos todos reunidos. Mas enquanto houver samba, a alegria continua, a alegria continua, a alegria continua. Sabe o Rio de Janeiro, onde a gente faz um lançamento de um livro numa tarde dessa, no meio da rua, com uma roda de samba, né? Rio de Janeiro, né? Dá licença, dá licença. O nosso convidado de hoje é publicitário e jornalista, especialista em legislação cultural e políticas públicas, com foco nas áreas de cultura e cidadania. Hoje é o responsável pela Secretaria Executiva da Comissão Carioca de Promoção Cultural, ligada à Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. E também conselheiro municipal de cultura, representando o poder público municipal. Além disso, também atuou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil e na Petrobras. Hoje nós vamos conversar com o jornalista e publicitário Edu Nascimento. Edu, prazer enorme te ter aqui, muito obrigada, é um prazer. Olha, eu que agradeço, me sinto honrado, feliz, assim, Kutner tá no meu álbum de figurinhas, assim, sou muito fã e acho que é nota 10 essa iniciativa. Maravilha. E vamos conversar um pouco sobre essa sua trajetória, né? Jornalista, agora atuando aí na área pública, né? De políticas públicas, como é que foi essa transição, os desafios dessa área? Olha, eu, moleque, assim, vou fazer até uma declaração aqui. Eu, moleque, sempre curti a área da comunicação, as atividades culturais, né? Minha família é ligada à fundação do Renascença Clube e lá tinha uma figura jovem muito proeminente chamado Filó. Filó, porque para quem não sabe é o nosso diretor. E que fazia, acontecia, então me inspirei muito nele e eu virei jornalista por causa do Filó. Né, que fazia aí atividades, fazia várias coisas, e ali foi uma referência. E a partir daí eu comecei primeiro trabalhando na área da política, né, da política eleitoral, do marketing político, e daí passamos para a discussão legislativa de geral da cidade, e aí alguns anos, exatamente há 10 anos atrás, eu estava no parlamento, e aí acabei cuidando dessa área da educação e da cultura. E verifiquei que nesta relação a cultura era meio que o patinho feio. Quer dizer, 95% das demandas são da área de educação.
E aí, a partir daí, eu comecei a atuar no sentido de incentivar e incrementar o debate sobre as regras do jogo na área da cultura, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, foi uma experiência importante, tivemos conquistas muito marcantes, né? Por exemplo, a primeira iniciativa bacana disso foi a questão da região portuária, né? Eu atuando no Legislativo Municipal, a gente conseguiu fazer uma concertação, ou seja, um diálogo entre o poder público, executivo, legislativo e a sociedade civil, para elaboração de regras que garantissem a revitalização cultural da região portuária, com todo aquele boom que aconteceu de obras e investimento. Então, isso foi uma coisa importante, né? Eu acho que o principal momento é o diálogo entre as partes diferentes para um objetivo comum, né? Depois a gente trabalhei na articulação e na coordenação da aprovação da Lei de Incentivo Cultural, né, considerada por muitos a melhor lei de incentivo do país, que também foi um processo de concertação. Ela começou com uma crise, né, na qual o modelo anterior gerava uma fila enorme para os produtores culturais. Você tem a noção, se a gente anunciasse que era dia 1º de janeiro a abertura de um edital, as pessoas em 25 de novembro já ficavam lá, né? Então a gente trabalhou na mediação do conflito e, a partir do conflito, um debate entre as partes para a elaboração de uma proposta de lei, né, que estabelecesse, eu sempre falo muito das regras do jogo. Então isso foi importante, um marco para a cidade do Rio de Janeiro. E a partir daí eu comecei a estudar e ler outros processos semelhantes como esse. E agora a gente tem uma novidade importantíssima. Estamos na boca do caixa aí, vamos estar discutindo e fechando agora em fevereiro o Sistema Municipal de Cultura, né, onde nós vamos ter a possibilidade de ter o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que são novidades na cidade, uma coisa que todo mundo defende há 16 anos, desde nosso querido Gilberto Gil virou ministro da Cultura e pensou uma política permanente para o setor. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir desenvolver isso, né? Porque o que acontecia, né? Geralmente as políticas culturais, elas são muito marcadas pelo perfil de quem senta na cadeira. Sim. Era isso até que eu queria comentar, que acho que um ponto marcante é política permanente, né? Independente de gestão, é uma política que funciona. Esse acho que é o grande desafio, para a gente ter as intempéries da discussão da sociedade nas suas escolhas, mas que os determinados setores eles avancem. Então, o que aconteceu? Voltando à sua pergunta da minha trajetória, eu comecei trabalhando nessa área, trabalhando nas questões políticas, e depois de fazer o que se dizia no trabalho político, tornar realidade. Então, a forma disso acontecer são através da discussão legislativa das leis, que determinam a regra de como as coisas vão acontecer. E aí você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que me chamou a atenção, é a questão do diálogo. Você acha que, de repente, essa sua bagagem com a área de comunicação, de saber comunicar, de saber articular, porque de um lado está o poder público e do outro os produtores, né, a cultura, a arte, e precisa articular essas duas pontas aí. Talvez a sua bagagem de comunicação tenha ajudado nesse diálogo. Assim, a minha vivência de ter trabalhado na área de comunicação, né, em poder público, em empresas, você tem que unir partes. Isso. Né? Você tem que ser aquela amálgama que vai colar para dar liga. Então, esse trabalho da comunicação, que eu considero também uma linha de comunicação, que a gente chamaria de relações institucionais e coisas do gênero, são fundamentais. Porque muitas vezes a distância entre o sucesso e a materialidade de uma vontade de muitos, né, e o papel, muitas vezes você conversar e aparar as arestas. E muitas vezes não são só duas pontas, não, são muitas pontas. Né? Tentáculos. Muitas pontas. Se você fazer isso, está unido, né? Ou pelo menos está consertado para um bem comum. Agora, como é que você lida também com a questão da cultura, né, dos grupos culturais? A gente tem grupos, às vezes, que lá no Campo Grande, que estão retirados do centro da cidade, que têm dificuldades de chegar até o poder público e são culturas que precisam de apoio, de investimento e de voz até. Sim, com certeza. Como é que vocês pensam nesses grupos que estão, talvez, um pouco mais distantes, né, de chegar aqui no poder público? Acho que o grande barato do nosso, né, é a diversidade e a pluralidade. Eu
Eu acho que você tem que fazer as pontas, diversos atores, diversos realizadores estarem na mesma mesa conversando sobre os seus pontos de vista. Né? No processo da lei de incentivo, a gente teve um diálogo que foi bastante interessante, porque nós tínhamos diversas áreas, linguagens culturais e diversos tamanhos de produtores. Então você tinha do cara que tinha um projeto menor, de foco numa ação comunitária, o cara que era a maior bilheteria do cinema brasileiro. Então você tinha essas diferenças todas, que todos têm que estar na mesa, no sentido da proporcionalidade, que é do interesse de cada um. E hoje a gente conseguiu uma coisa muito bacana. Em 2017, a gente iniciou um processo que foi a terceira Conferência Municipal de Cultura. Né? E o que acontecia? Paradoxalmente, o Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida internacionalmente pela sua produção cultural, a relação da representação dessas pessoas era muito meio capenga, muito rame-rame, não era uma coisa bacana. Sólida, não. A gente encarou um desafio, por muitos uma maluquice. No cenário atual que nós temos dessa instabilidade política e dessa dificuldade econômica, a gente topou o desafio de fazer um debate pluralizado e territorializado. O que significa? Nós fizemos uma discussão em todas as regiões da cidade. Vocês foram até os locais? Todos os locais, e fazer com que esses realizadores tivessem sua voz e vez respeitada de forma proporcional. Acho que um símbolo é que toda essa caminhada que nós fizemos em 2017 começou em Sepetiba. Nós fizemos questão de começar em Sepetiba. Muitos nem sabem que Sepetiba é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. É bem distante do centro. Exatamente. Então, a partir daí, fizemos essa caminhada com diversos lugares, Zona Norte, Jacarepaguá, né? E buscando sempre a diversidade. Né? Fizemos encontros na Zona Sul, mas fizemos numa comunidade. Entendeu? E fizemos um debate sobre cidadania no momento que uma comunidade estava conflagrada. Então, isso assim, é importante de você trazer todos em todas as suas situações. E acho que essa vai ser a grande novidade. E o que resultou isso? Qual foram os resultados? A gente conseguiu duas coisas importantes. Né? Ter feito todo esse processo da conferência que estabeleceu propostas e uma visão territorializada da cidade. Né? Segundo, a representação dessa atuação política cultural. Né? Hoje o Conselho Municipal de Cultura é representado de 24 conselheiros, eu tenho 8 da Zona Oeste, 1/3 dos conselheiros é da Zona Oeste. Eu tenho 70% de mulheres e 60% de afrodescendentes. Literalmente eu tenho conselheiros de Sepetiba ao Leblon. Então isso faz toda a diferença na hora de você pensar como vão funcionar as regras do jogo. Isso você está querendo reforçar que tem representatividade de todo mundo lá nesse conselho? Com certeza. Isso é uma grande novidade. Né? E assim, porque esse é o elemento que vai fazer, quando você vai discutir o que vai ser feito para frente, se não tiver ali a pessoa participando, cada um defendendo as suas perspectivas, fica fora. Né? Então, acho que isso foi bem bacana nesse processo. E a comunicação e o diálogo fundamental. Então, o conceito de tudo isso é construir juntos, é trazer o olhar diversificado, diferente de cada região, de cada local, dos produtores em suas dimensões, né? Pequeno, grande, porte, para construir junto uma política permanente. Com certeza. E Neide, parece que é uma coisa simples, bobagem, não é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o que eu sempre faço quando a gente vai discutir algumas questões sobre a questão afrodescendente, por exemplo. Né? Eu fiquei no Legislativo Carioca uns quase 8 para 9 anos, na Comissão de Educação e Cultura. Sabe quantas vezes a Lei 10.639 sobre ensino de História da África foi colocada em pauta? Não faço a mínima ideia. Dá um número. Ai, sei lá, umas 60 vezes, 70 vezes? 1,5 vezes. Nossa. Meia. Quando fizemos um debate sobre ensino religioso, a nossa querida e saudosa intelectual professora Zoida Trindade colocou a discussão dentro do contexto da pluralidade das religiões. E uma vez, sabe quem reivindicou? A Associação Nacional das Escolas Católicas. Ou seja, nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? A maior rede de educação na América Latina, 1.600 escolas. Se você não tiver uma política de educação, de cultura, referendada na igualdade racial e políticas afirmativas desse jeito, nós não temos nada. Mas tinha gente representando nesse conselho que Eu cuidava do passado. Do passado. Do passado. Então isso reflete que era sem ter a representatividade. Exatamente. E o ponto está aí. Exatamente. E hoje, qual é a novidade? O atual conselho tem várias comissões. Uma dessas comissões está discutindo Lei 10.639 e políticas afirmativas dentro da cultura. Agora,
todas essas representações, elas acabam se tornando manifestações culturais. Sim. E todas elas têm o seu direito e o seu espaço e têm que estar representadas e tem que acontecer na cidade. E um ponto, precisam ser respeitadas. Com certeza. É isso, gente. Eu fico por aqui. Daqui a pouco tem mais Edu Nascimento. Até já.